União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda discussão da mesa de hoje sobre suicídios, fatores de prevenção, fatores de risco. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou facilitador aqui do Núcleo de Telesaúde do Maranhão e também atuo na Secretaria de Estado da Saúde, no Programa de Saúde na Escola. O que vamos apresentar a partir de agora é uma breve análise, sobre análise dos registros de lesões autoprovocadas no público adolescente, ou seja, na faixa etária de 15 a 19 anos. No período de 2008 a 2018. De que forma foi realizada essa pesquisa, essa tabulação? A nossa fonte de dados é do DataSUS, foram realizadas tabulações a partir da morbidade hospitalar do SUS por causas externas. O grande grupo de causas do CID contempla o X60 até o X84, que traduzem o grupo de lesões autoprovocadas voluntariamente. O que é que significa trabalhar com esse grupo? Significa analisar lesões ou envenenamento autoinfligidos intencionalmente. Ou seja, esse grupo de causas levou um processo de internação. O detalhamento desse grupo de causas, ele vai nos apresentar uma variedade, uma riqueza de processos que foram registrados e tabulados como lesões provocadas voluntariamente. Fizemos um destaque para a lesão referente à automutilação. O termo automutilação, ele é novo, ele não está categorizado neste grupo, mas a categoria mais próxima que podemos acompanhar é o X78, que faz menção à lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante. O período tabulado corresponde a janeiro de 2018 a dezembro de 2018. O grupo de variáveis analisadas e tabuladas contempla total de internações por lesões autoprovocadas por local de residência no estado do Maranhão, lembrando que os primeiros resultados fazem referência ao cenário nacional, depois a divisão por regiões de saúde, o detalhamento da região Nordeste e a análise da série histórica é referente ao estado do Maranhão. Fora isso, temos divisão por faixa etária, divisão por sexo e a limitação na faixa etária de 15 a 19 anos, que é o público adolescente. O item raça não foi analisado nesta pesquisa devido a ser subnotificado. Pode trazer informações que não representem a nossa realidade. No que se refere à apresentação dos resultados em cenário nacional, temos um comportamento de uma crescente neste período analisado, iniciando em 2007, com 48 casos, concluindo em dezembro de 2018 com 1.089 casos em cenário nacional. Fizemos ali um destaque referente ao ano de 2007, porque, de acordo com a mídia, o fenômeno da utilização dos jogos, até mesmo em redes sociais, como a baleia azul, teria influenciado as jovens a cometerem esses atos de automutilação, respondendo a regras do jogo e até mesmo sendo coagidos a praticarem estes atos de automutilação e compartilharem sob pena de atos de violência em relação a si, a sua família ou entes queridos. Vale lembrar que nós destacamos ali somente como uma pergunta, porque na tabulação esta causa, ela não é citada, estamos fazendo somente um paralelo daquilo que temos conhecimento em redes sociais e matérias publicadas. Bom, quando analisamos estes dados diante do agrupamento das regiões geográficas, verificamos que a região Sudeste é a região que apresenta o maior percentual de ocorrências no período analisado, correspondendo a 55% dos casos. A segunda região que deve receber atenção é a região Nordeste, da qual o Maranhão faz parte, seguida pela região Sul, posteriormente a região Norte e Centro-Oeste. É necessário que aqui comecem a se fazer perguntas se esse destaque em relação à notificação
se nós temos um avanço, uma qualidade maior das informações notificadas, não quer dizer ocorrência. Nós vamos trabalhar esse argumento um pouco mais para frente. Ao analisar a região Nordeste, da qual contempla o estado do Maranhão, no mesmo período de 2007 até 2018, vemos uma crescente, sendo que no período de 2016, 2017 e 2018, temos uma gradual redução. No entanto, o período da série histórica analisado, que é de 10 anos, apresenta um movimento crescente para esse tipo de ocorrência. Quando vamos analisar o percentual por estado, verificamos que o estado do Ceará é o estado que agrupa o maior número de ocorrências de lesões autoprovocadas no período de 15 a 19 anos, correspondendo a 1.088 casos, um percentual de 50,62%. O estado do Maranhão ocupa a terceira posição com 212 casos, ou seja, 9,8 casos. E o segundo estado que mais pontuou na região Nordeste foi o estado da Bahia, com 437 casos, correspondendo a 20,2%. Olhando com mais detalhe, com mais qualidade para o estado do Maranhão no mesmo período, a linha azul representa o total de casos, a linha verde representa o total de casos ocorridos para o sexo masculino e a linha vermelha para o sexo feminino. Visualmente, consegue-se verificar o contraste entre uma maior frequência de internações por lesões autoprovocadas para indivíduos do sexo masculino nessa faixa etária em relação ao sexo feminino. Olhando em percentual, temos que para todo o grupo, na verdade ainda não é o grupo de 15 a 19 anos, para todo o grupo temos um comportamento de maior frequência para o sexo masculino no que se refere ao registro de lesões autoprovocadas, correspondendo a 76,2% dos casos, no que se refere ao sexo feminino, de 23,8% dos casos. Quando a gente verifica a variação dessas ocorrências por grupo de faixa etária, temos que a faixa etária que mais se destaca para essa ocorrência é de 20 a 29 anos. Mas, olhando para o todo, veremos que o grupo de 15 a 19 anos é o terceiro grupo, é o grupo que está na terceira colocação. O primeiro grupo é de 20 a 29, o segundo grupo é de 30 a 39 anos, o terceiro grupo é de 40 a 49 e o quarto grupo é de 15 a 19 anos. Então a gente percebe que as lesões autoprovocadas, elas não estão restritas a somente um grupo etário. No entanto, ela se distribui em quase todos os ciclos de vida. Ao olhar somente para o grupo de 15 a 19 anos, o comportamento que nós observamos no grupo total ele é similar. Neste período foram observados, registrados 212 casos, também com destaque para o sexo masculino, que ao analisar apresenta um percentual similar a de todo o estado e a de todos os grupos etários, correspondente a 70,3% dos casos para o sexo masculino. Ao olhar a variação dos casos, ou seja, os tipos de lesões autoprovocadas, de acordo com os grupos de CID, a lesão autoprovocada por objeto pérfuro cortante, ela não está na primeira colocação. Ela se apresenta como oitavo lugar, correspondendo somente a 4,2%. O que isso significa? Nós podemos entender isso como diferentes questões. Primeiro, existem outras formas de lesões, dentre elas, as lesões por armas de fogo é a mais frequente para indivíduos que tentam cometer suicídio ou, restritamente na linguagem da CID, que cometem lesões autoprovocadas. Lembrando que esses números não revelam um número de pessoas que concluíram o suicídio, mas que foram internadas por lesões autoprovocadas. A primeira pergunta que a gente pode levantar e já antecipar sobre a qualidade desses números é se realmente a realidade que estamos vivendo hoje nas escolas e em casa, se ela está sendo registrada corretamente pela saúde. Então, vamos começar algumas reflexões. No período de 2008 a 2018, no estado do Maranhão, somente 71 municípios notificaram as lesões autoprovocadas, correspondendo a 32,7%. Pelo menos uma lesão ao longo de 10 anos, na faixa etária de 15 a 19 anos. Quando a gente vai analisar por região de saúde, analisamos os números de municípios com
este evento registrado, o percentual desses municípios diante da sua região de saúde e o número de registros por município e por região de saúde. Quando a gente olha para um quadro como esse, talvez não fique muito claro. No entanto, quando segmentamos dessa forma, conseguimos entender que, na região de Timon, todos os municípios relataram pelo menos um caso. É uma região pequena em relação ao número de casos, mas a qualidade da notificação aumenta. Assim como na região de Barra do Corda. São as duas menores regiões de saúde, no entanto, quase todos os municípios ao longo de 10 anos têm pelo menos um caso registrado. Mas também temos que fazer uma pergunta. Ao longo de 10 anos, será que é verdade que na região de Rosário não houve nenhuma ocorrência de automutilação ou de lesão autoprovocada no período de 2008 a 2018? A não ocorrência de casos não tende a promover uma credibilidade, olhando para o total do Maranhão. Isso a gente está falando nas 19 regiões de saúde. Quando olhamos o volume de casos notificados, temos que a região que mais registrou casos de lesão autoprovocadas para o público adolescente de 15 a 19 anos foi a região de Codó, com 22% dos casos, seguido pela região de Pinheiro, com 20,6% dos casos. E a terceira região que mais apresenta esses registros é a região de Balsas. Será que a região de Açailândia, podemos afirmar que nas regiões que compõem o sul do Maranhão, não tem casos de lesões autoprovocadas para os adolescentes? Assim como em Açailândia, que só houve um caso ao longo de 10 anos, no entanto, Imperatriz é a quarta colocada, com 16 casos. Olha a discrepância de regiões vizinhas, geograficamente, Imperatriz e Açailândia. Bom, quando a gente pensa na relação destes casos com o Programa de Saúde na Escola, que é um programa de origem federal, que desenvolve ações de prevenção e promoção para a comunidade escolar, criado desde 2007 e perpetua até agora, nós tivemos ciclos na qual a saúde mental e a violência, ela ganha diferentes redações e diferentes destaques ao longo desses ciclos. Primeiramente, vamos falar que esgotou ainda em março a adesão ao PSE. E 17 estados da federação apresentaram 100% de adesão ao PSE, dentre eles o Maranhão. O Maranhão é um desses 17 estados na qual todos os municípios assumiram um compromisso de desenvolver ações de prevenção e promoção em saúde, ou seja, é uma responsabilidade dupla entre educação, atenção básica e educação, focada na qualidade de vida do escolar, desde a creche até o ensino médio. O que é que isso tende a ser traduzido? Nesse volume de municípios aderidos, assim como no volume de responsabilidade, na responsabilidade com crianças, com creches e com diferentes escolares. Tá certo? Esses números eles só ganham sentido se nós planejarmos ações de qualidade que visem impacto na qualidade de vida do escolar. O PSE ele não pode ser conhecido como um gerenciador de eventos ou de palestras sem significado que somente prejudicam o avanço do calendário escolar já previamente montado. O PSE se organiza em 12 ações de saúde hoje que visam contemplar diferentes temas, desde prevenção à cultura de paz, IST/AIDS, saúde bucal, evitação de acidentes, prevenção ao uso de drogas, e a gente sabe que essas demandas pertencem à pauta da comunidade escolar. Na verdade, uma multiplicidade bem maior do que somente 12 ações. Essas ações elas têm que ser vistas por um ângulo integral. Então, pensando que a lesão autoprovocada é um tipo de violência na qual o indivíduo comete contra si, nós temos que pensar de um ponto de vista ampliado qual é a atenção que nós damos para a saúde mental e para a violência no PSE ao longo de todos os ciclos. Eu vou passar rapidamente, na qual está destacado em vermelho, as ações que mencionam saúde mental ou violência nos últimos 10 anos do PSE. Começou somente com a avaliação psicossocial em 2008 e essa ação ela foi mantida até 2013. Não houve modificação dessas redações. Em 2013, o PSE tinha componentes 1, 2 e 3. Na qual a saúde mental foi alvo de um dos componentes, que é o componente 2, entre
Ensino fundamental e ensino médio. De que forma? Promoção da saúde mental no território escolar para criação de grupos e pares e estímulos ao protagonismo entre jovens para administrar conflitos no ambiente escolar. Lembrando, era uma ação optativa, não uma ação obrigatória. Ou seja, a saúde mental ela é contemplada de uma forma mais clara em 2006, né, com uma sugestão, ainda no componente 1, né, que é fortalecer grupos de proteção e prevenção, como a Mayara trouxe na primeira apresentação, contribuir para grupos de relações de cooperação, não violência, fortalecer grupos familiares e educandos. Hoje, o PSE de 2019 e 2020, ele traz a mesma redação do que o seu ciclo anterior, que é 2017 e 2018, que traz duas ações. A mais clara delas, prevenção de violências e acidentes, e nós temos uma acima, que é a promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos. Essa mesma proposta se manteve igual para 2019 e 2020, é o que vai nortear todos os municípios do Brasil para um desenvolvimento de ações de saúde para o âmbito das escolas. São essas 12 ações, que começa com o combate ao AIDS, que é a única ação obrigatória para todas as escolas, somente o combate ao AIDS, e as outras ações são elencáveis de acordo com a faixa etária e com a escolaridade dos seus alunos. Então, vamos começar a perguntar. Fizemos algumas provocações, agora é o momento de refletir. Os números apresentados representam o contexto das escolas no estado do Maranhão? Isso é para a gente pensar, gerar essas perguntas e enriquecer o debate. No cenário atual, quais são as possibilidades de compreensão deste fenômeno? Nós tivemos recente, infelizmente, o fenômeno de Suzano, a tragédia de Suzano, mas ela não deve ser compreendida como uma possibilidade de risco único, mas sim de uma crescente de eventos de violência em cenário escolar. No caso, não foi uma violência autoprovocada, mas uma causa externa que levou tanto agressões quanto homicídio de escolares e de profissionais. Então, pensar a escola como objeto de desenvolvimento de pesquisas é fundamental, não somente para a educação, mas para a saúde pública. Bom, quais estratégias de enfrentamento para a mudança da realidade? Lembrando, a saúde, por si só, quando ela age sozinha, ela não tende a ser resolutiva. Na Constituição Brasileira de 1988, entre os artigos 196 ao artigo 200, na qual a saúde é um direito de todos e dever do Estado, também apresenta que, para o sucesso das ações de saúde, ela deve caminhar juntamente com a educação e assistência social, nunca agindo sozinho, acreditando que dessa forma vai apresentar resultados. Quantas dessas lesões autoprovocadas voluntariamente no público adolescente ocorreram dentro do ambiente escolar? Essa questão ela não foi alvo dessa pesquisa. No entanto, este item faz parte da ficha de notificação do SINAM para registro de atos de violência, que é o local da ocorrência do evento. Outra pergunta que queremos abrir: qual é o papel da escola na saúde mental de crianças e adolescentes? Temos ambientes protetores e acolhedores ou intensificadores de possíveis sofrimentos? A Mayara, na apresentação anterior, ela trouxe fatores de proteção e fatores de risco. Se a escola simbolizar para o adolescente local de sofrimento, local onde ele é ameaçado, local onde a autoestima dele não é valorizada, local onde as diferenças não são valorizadas, mas sim uma padronização, gera isolamento, gera comportamentos de tentar se adequar-se a grupos vigentes e autoritários, e isso gera processo de exclusão em todas as faixas etárias. Quais são as possibilidades de ação ou de gestão intersetorial para a mudança desse cenário além do PSE? Aqui a gente chama a atenção das secretarias de desenvolvimento humano, secretarias de assistência social, secretarias de segurança, porque violência ela tem que ser entendida como consequência de influência de múltiplos fatores. Histórico, fatores externos, histórico de indivíduo, vulnerabilidades sociais diversas, assim como consequência do próprio contato com o mundo das drogas. Então, qual tem sido o destaque para os temas da saúde mental na escola? Sendo que aqui a gente destacou 4 grandes temas: violência, uso de drogas, transtornos mentais e sexualidade, que é um tema riquíssimo, pouco trabalhado. Aqui a gente já está se aproximando do final. O que tem impulsionado as nossas ações enquanto profissionais de saúde, enquanto acadêmicos, enquanto gestores?
Será que temos realmente focado na prevenção ou as nossas ações são movidas pela reação a eventos de maior magnitude, como a tragédia de Suzano, entre outras tragédias que vêm ocorrendo não somente no cenário brasileiro, que temos visto que o cenário das escolas, infelizmente, tem sido alvo frequente de violência? E como está a realidade e a coerência dos dados do registro da violência autoprovocada? Essa pergunta, quando ela é aberta, ela abrange vigilância em saúde, atenção básica, o setor hospitalar, a própria área da educação. Por quê? Ao analisar a ficha do Sinan nos dados disponíveis pelo Sinanet no período de 2009 a 2016, para a faixa etária de 15 a 19 anos, para responder sobre o local de ocorrência, a residência é o primeiro local e a escola, no total de 213 casos, somente foi apontada como 2 casos no período analisado. Será que isso representa a realidade? A equipe de saúde tem domínio da ficha para registro de violência autoprovocada? Ou será que temos casos de internação que não é tabulado corretamente como resultante de violência? Aqui é para mostrar para vocês, não é um treinamento sobre a ficha, mas é para apresentar a ficha de notificação individual de agravos, na qual a violência está aqui presente. Ela tem diversos campos, dados da residência, dados da pessoa atendida. Ali está o campo para sinalizar se a pessoa foi vítima de lesão autoprovocada ou não, e todos esses campos podem ser estudados e pesquisados. Outro campo é se o grau de parentesco com a pessoa atendida. Quando é lesão autoprovocada, tem que ser o mesmo. E aqui finaliza a ficha, né? Se existem encaminhamentos, dados finais, observações. E o notificador, que é o profissional de saúde. Eu trouxe uma frase de um artigo que fez uma pesquisa similar no período analisado de 2008 a 2018, que é César e Caprini. Em 2017 tem esse artigo, na qual ele conclui o seguinte, que a notificação compulsória da violência ainda é um desafio no campo da saúde pública e que tal procedimento pode ser valioso instrumento de proteção a crianças e adolescentes quando integrado às outras práticas de cuidado e políticas públicas. Então, para gestores, para pesquisadores, assim como para acadêmicos, trabalhar baseado em evidência subsidia ações que fundamentem, que possam tentar mudar essa realidade. Então, a discussão sobre as violências envolve múltiplos fatores, por isso, não há simples e única solução. Muito obrigado, até logo, até a próxima web.